Olá, seja muito bem-vinda e eu tô muito feliz com o feedback que estamos recebendo da nossa aula 1. Pessoas com muita dificuldade no derretimento do chocolate branco, da cobertura branca, estão tendo esse problema resolvido de uma vez por todas. Estão voltando a fazer as pazes com o chocolate branco e perdendo esse medo de aceitar encomendas que vai o chocolate branco. Como eu falei para vocês, a importância da nossa aula 1 é que hoje o chocolate branco ele tem sido tão pedido quanto o chocolate meio amargo e o chocolate ao leite. Por isso a importância de você saber dominar essa cobertura fracionada branca ou chocolate, dependendo de qual você vai decidir trabalhar. Certo? Na nossa aula de hoje a gente vai fazer o nosso ovo cravejado de charge. Vamos fazer também uma temperagem muito fácil, que eu sei que vai ser um divisor de águas na vida de vocês. E também vou ensinar em passo a passo o recheio charge. Esse recheio eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Ele fica maravilhoso, numa textura incrível e você vai poder utilizar tanto para os ovos de colher quanto para os ovos recheados trufados. E antes de eu continuar com a nossa aula de hoje, eu já quero pedir para você. Então a nossa aula de hoje é para você que já desistiu de fazer ovos de Páscoa com chocolate nobre, porque não acerta a temperagem de jeito nenhum. Acha a temperagem um bicho de 7 cabeças, escuta na internet todo mundo falando, usa chocolate tal, o chocolate Y não presta, esse chocolate X é horrível, só vende bem quem usa esse chocolate. E você tá cansada de ficar pulando de galho em galho, de vídeo em vídeo na internet e não consegue encontrar alguém que te ensine de forma objetiva e fácil como fazer uma temperagem e conseguir uma casquinha perfeita para os meus ovos de Páscoa. Hoje eu vou te ensinar uma das técnicas mais utilizadas para derretimento e temperagem do chocolate nobre, que você vai aplicar hoje mesmo e eu tenho certeza que vai ser sucesso. Lembrando também que teve dicas importantíssimas na nossa primeira videoaula que eu falei sobre a secagem do chocolate, todo o processo de secagem que é muito importante. Então, caso você não tenha assistido a nossa aula 1, pausa esse vídeo, vai lá assistir a aula 1 e depois você continua aqui comigo. É muito importante que você assista ao nosso evento com as aulas na sequência correta. Por quê? Porque assim você consegue pegar todas as dicas importantes, todas as informações, todas as técnicas que eu estou passando aqui. E você vai anotando tudo e colocando em prática. Porque teve técnicas e dicas importantes que eu passei na aula 1 que eu não vou passar na aula de hoje. E a mesma coisa hoje. Tem dicas e truques importantíssimos sobre a temperagem que eu vou ensinar na aula 2 e que eu não vou ensinar na aula 3. Na nossa terceira aula, que será amanhã, vocês vão aprender as melhores trufas. Você pode faturar aí em torno, tranquilamente, até R$2.000 só vendendo essas trufas, e esse dinheiro pode ser um complemento para toda a renda que você vai conseguir vendendo os ovos de Páscoa, os ovos de colher, ovos cravejados, ovos infantis, ovos crocantes e muito mais. Então esteja preparada, porque hoje nesta aula você vai aprender uma das temperagens mais fáceis do mundo. Vai ser assim, ó, maravilhoso para você. Você vai conseguir comprar chocolate nobre sem nenhum peso na consciência e vai dominar de uma vez por todas o processo de derretimento e cristalização desse chocolate. Temperagem fácil, prática. Pega o papel e a caneta e anota
todo o passo a passo para não perder depois essas informações, certo? Bom, eu vou começar mostrando para vocês 3 tipos de chocolate que eu tenho aqui na minha bancada. E quando a gente fala chocolate, eu tô falando de chocolate puro, tá? Eu não tô falando de cobertura que nem a gente utilizou e eu falei sobre ela na aula anterior. Aqui eu tenho, vamos botar na ordem. Aqui eu tenho chocolate ao leite, gotas de chocolate ao leite, tá? Aqui eu tenho o chocolate nobre em barra. Esse aqui, ele é meio amargo, 40%, tá? E esse daqui é o chocolate nobre, o blend, tá? Tá aqui, ó, blend aqui embaixo. Mahara, o que quer dizer o chocolate blend? O chocolate blend, ele é uma mistura. É uma mistura de sabor do chocolate meio amargo e do chocolate ao leite. Ele é perfeito para aquele paladar que não gosta, acha muito amargo o chocolate meio amargo, mas também acha muito doce o chocolate ao leite. Por isso tem a criação do blend. Tem muita gente que tem medo de comprar blend porque acha que não vai conseguir derreter, que não vai conseguir fazer as casquinhas com ele, mas ele dá super certo, é um chocolate também, só que tem 2 tipos de sabores juntos. Se você for ler aqui, ó, tá escrito na própria embalagem. Lembra que eu falei para vocês na aula 1 da importância de ler as informações pra gente não passar tanto trabalho, aliás, passar um trabalho desnecessário? Pois é, aqui tá escrito, ó. Blend, temperagem fácil, sabor equilibrado de ao leite com meio amargo, ideal para moldar, cobrir e rechear. Chocolate ao leite com meio amargo. Tá aqui a informação do blend, é uma mistura dos 2 sabores mais utilizados de chocolate aí, se tratando do chocolate escuro, tá? Aqui tem informação do chocolate, ó. Chocolate nobre, meio amargo 40%. Então, temperagem fácil, sabor intenso, ele é mais forte, certo? Maior teor de cacau. Por que tem maior teor de cacau? Porque ele é meio amargo. Quanto mais, ó, 40% cacau. Então ele tem mais cacau na fórmula, tá? E aqui ideal para moldar, cobrir e rechear. Chocolate meio amargo, nova receita, tá? Então chocolate nobre. E o ao leite tá aqui, chocolate ao leite. Não tem muita informação, ó. Prático porque é de gotinhas, tá? Aqui o meio amargo, eu comprei o de barra para mostrar para vocês que tem tanto em barra quanto nos pacotinhos de gotinha, e você pode escolher trabalhar com qualquer um dos 2. Eu acho muito mais prático e facilita mais a produção as gotinhas. As gotinhas é mais fácil. Então hoje eu vou escolher trabalhar com o chocolate nobre blend, que é a mistura dos 2 sabores para fazer as nossas casquinhas e a nossa temperagem. Mas funciona também com a barra. Se você for comprar os chocolates, você vai ver que encontra também o ao leite e o blend assim em barra também, tá? E também encontra o meio amargo em gotinhas, certo? E agora no decorrer da nossa aula, eu vou falando para vocês algumas informações que eu considero fundamentais para que a gente consiga ter sucesso com a temperagem do nosso chocolate, tá? Entre essas informações eu vou passar alguns utensílios que eu acho importante. Então, uma panelinha multiuso para a gente derreter. Se você não tem uma panelinha multiuso, pode utilizar um pote em que você não tenha manuseado ele para alimentos com cheiro forte, como cebola, alho, que fica o cheiro. Se você puder comprar um potinho somente para uso exclusivo do derretimento do chocolate, perfeito, tá? Então, uma panelinha derretedeira. Uma espátula com ponta de silicone vai ajudar e facilitar aí. Tem as menorzinhas também. Lembrando que tem na nossa loja online os nossos utensílios. Depois a gente passa o link para vocês dentro dos grupos, junto com as minhas redes sociais. Aqui uma coisa muito importante, tá? Muito importante. O termômetro. Aqui eu tenho o termômetro, aquele tipo a laser, né? Tem aqui, fácil de utilizar. Pode ser este. E pode ser o palito, o que as pessoas mais utilizam, até porque tem um preço, às vezes, dependendo do local, mais acessível, é esse aqui, o de espeto, né? Eu falo palito, mas também é conhecido como o termômetro de espeto, que ele tem essa pontinha bem fininha
mas também dá super certo para usar ele para fazer a temperagem. Qualquer um dos dois tá ok para você fazer as suas temperagens, tá? Mahara, eu sou obrigada a ter um termômetro para fazer a temperagem? É o ideal, tá? Porque temperatura é uma coisa muito exata, né? É muito matemática. Você coloca e precisa chegar naquela temperatura exata. Chocolate é assim, porque a gente precisa atingir certas temperaturas aqui durante todo o processo de temperagem do nosso chocolate. Por isso a importância do termômetro, ele é um facilitador, certo? Outra coisa importante, balança, tá? A balança, ela vai te dar um norte exato do peso dos teus ovos, certo? Então, quando a gente vai fazer ovos de Páscoa, às vezes a gente olha aqui, ó. Para fazer uma casca de 350 gramas, eu preciso colocar 350 gramas aqui no pote. E não é assim. É menos chocolate que a gente coloca para chegar nas gramas da casquinha do ovo, certo? Se eu for fazer uma casca de 500 gramas, só o lado de uma casca, né? Tô falando aqui porque geralmente a gente usa uma casca, a não ser que você vá fazer os ovos fechados. Para fazer um ovo, por exemplo, de 500, uma casca grande, né? Tem muita gente que usa o ovo de 500 gramas, a casca de 500 para fazer ovos de colher que chegam a pesar 1 kg, 1 kg e 100, 1 kg e 200. Para fazer a casca do ovo de 500, eu vou utilizar então aproximadamente 200 gramas de chocolate. Eu não vou precisar colocar 500 gramas aqui para conseguir fazer uma casquinha de 500. 2 quadradinhos desse daqui é 200 gramas, tá? Cada quadradinho tem 100 gramas. Já guarda essa informação. Mas se você for usar as gotinhas, aí então você vai precisar da balança, tá? Para se basear. Se você não tem a balança, compra os de barra assim, ó, fica mais fácil, porque você já sabe que cada quadrado tem 100 gramas, tá? Então, para fazer a casca de 500, 2 quadrados. Se eu for fazer uma casca de 350 Mahara, dá em torno ali de 1 quadrado daqueles dali, às vezes um pouquinho mais, uma lasquinha do outro quadradinho. Então, daria em torno ali aproximadamente de 120 gramas, mais ou menos, de chocolate para fazer uma casca de 350. E só um quadradinho para fazer uma casca de 250, tá? Guarda essas informações, certo? Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, como eu vou trabalhar com as gotinhas, eu quero fazer uma casca de 350 e uma de 250 com o meu chocolate. Então, aqui 100 gramas, 200, eu vou botar aqui 250 gramas de chocolate, tá? ,250 gramas, acho que até vai sobrar depois um pouquinho. Chocolate, quando a gente faz a temperagem, Mahara, mudou a temperatura, eu perdi esse chocolate? Não, é só você fazer a temperagem tudo de novo que vai dar super certo. O que a gente precisa fazer? A primeira coisa eu vou ensinar para você a temperagem por adição, tá? Uma temperagem por adição. A gente vai apenas dividir esse chocolate, não vai dividir ao meio, tá? Eu vou pegar 1/3 do chocolate e vou deixar separado aqui. E o restante, os outros 2/3 do chocolate, que é a maior parte do chocolate, eu vou levar para derreter, até derreter por completo e atingir uma temperatura entre 45 a 48 graus, certo? Por isso a importância do termômetro. Mas se você não tem, provavelmente quando ele derreter por completo, ele já vai estar nessa temperatura, certo? Então vamos lá, eu já vou deixar aqui 1/3 separado, deixa eu tirar 1/3 aqui. Vai dar em torno de 85 gramas, 83 gramas, tá? Não se preocupe assim, ficou 2, 3 gramas para mais ou para menos, 5 gramas. Não vai interferir tanto, tá? Não vai modificar. Deixei 86 gramas aqui, tá? Isso aqui é 1/3 da quantidade que eu peguei, tá? E aqui tá o restante que eu vou derreter de 30 em 30 segundos no micro-ondas na potência média. Lembrando que se você tem um micro-ondas que não tem a opção de controlar a potência, se tratando de chocolate meio amargo, não tem tanto problema, tá? Daí você pode colocar de 30 em 30 segundos que vai dar certo. Mas se você tem a opção da potência, coloca na potência média, certo?
Vamos lá? A cada pausa do micro-ondas é muito importante você mexer, ó. Olha como já deu aqui sinal de derretimento, tá? Então a gente mexe para distribuir o calor. Distribuir o calor. E vou levar novamente pro micro-ondas. Aqui, para quem tem o termômetro, vai utilizar termômetro, é importante ir acompanhando também a temperatura do nosso chocolate. Eu vou ter que colocar ele mais uma vez no micro-ondas. E aqui ele já tá com 33, 34 graus de temperatura. Lembrando que é importante eu não passar de 48. Então aqui, vamos continuar, vou colocar mais uma vez no micro-ondas. Pessoal, aqui eu terminei de derreter, ele tá em 48, chegou no limite, tá? Então, ó, deixa eu falar pra vocês, eu coloquei no meu micro-ondas com potência média. E na terceira vez que eu coloquei no micro-ondas, ele já atingiu a temperatura máxima. Então, quando você for colocar a terceira vez os 30 segundos, de repente coloca 20 segundos para você ter um controle mais certo de que tá ali entre 45 e 47 graus, certo? Isso é uma baita dica que eu dou para você que tá sem termômetro, porque eu tô fazendo aqui, mas eu tô mostrando também um caminho para quem não vai ter termômetro pelo menos nos primeiros dias, ou vai comprar um termômetro só agora, tá? Então 3 vezes eu coloquei. Agora eu fico mexendo esse chocolate que tá aqui com 48 graus, vou mexendo ele até ele atingir ali 27, 28 graus, tá? Se você achar mais fácil e se você tem 2 panelinhas multiuso, você pode ir passando o chocolate de uma para outra, vai facilitar mais o resfriamento do nosso chocolate. Ó, mas é bem, ó. Enquanto eu vou mexendo aqui para baixar a temperatura, eu vou recapitulando com vocês, tá? Então eu coloquei para derreter 2/3 do meu chocolate. Coloquei 30 segundos, mexi, coloquei 30 segundos, mexi, coloquei mais 30 segundos e cheguei na temperatura de 48 graus, tá? Que nem eu falei pra você. Coloque a terceira vez os 30 segundos e quando der ali 20 segundos já pode desligar, que provavelmente já chegou na temperatura que a gente quer. Chegou nessa temperatura, você vai ficar mexendo o seu chocolate até ele atingir aproximadamente ali 27, 28 graus, tá? Aqui a temperatura do meu ateliê tá agradável, não tá frio, não tá aquele dia fresquinho, tá? Mas também não tá aquele dia calorão. Então aqui eu vou controlando, tem que baixar ainda. Mais uma dica da temperagem para adição. Se você quiser, você pode também separar o chocolate em 3 partes. Separa em 3 partes. Só que sempre separa uma parte bem maior, sabe? Por exemplo, separa pela metade, aí a metade você coloca para derreter, para atingir a temperatura alta e derreter tudo, e depois você vai colocando a metade da metade, bem raladinho, se você for trabalhar com chocolate os quadrados, bem raladinho, coloca, derrete. Depois vai adicionando o restante, tá? Você pode separar também em 3 partes o chocolate. Essa é uma das temperagens mais fáceis, mas como eu disse pra vocês, tem outras também tão fáceis quanto, que nem a na pedra. Na pedra é maravilhosa, derramo todo o chocolate aqui, depois só vou adicionando. E aí vou misturando com espátula, fica mais fácil e mais rápido na pedra. Olha como é a cor do blend, né? Não é nem clarinho demais do ao leite e nem escuro demais do meio amargo. É uma combinação perfeita de sabor. Já estamos quase chegando em 28 graus, tá? Eu vou pegar outra panelinha para acelerar o nosso processo. Outra dica que eu posso dar para você é não fazer no vidro, porque o vidro ele esquenta mais e demora muito mais para esfriar. Então vai ser difícil de baixar a temperatura do seu chocolate. Você não precisa ficar com medo dele começar a ficar durinho. O chocolate nobre ele não endurece antes de fazer uma temperagem e levar para a geladeira para cristalizar, tá? Então você pode esparramar bem onde está mais frio no pote, que ele não vai endurecer, ele só vai baixar a temperatura, mas vai continuar bem fluido, bem cremosinho para você utilizar e fazer as suas casquinhas, tá? Se você tiver com o ar-condicionado ligado, aí você vai ter que cuidar mais, porque daí ele começa a querer cristalizar se o ar tá no frio. Pessoal, aqui agora eu consegui chegar então, ó, em 28 graus, tá? E agora a gente vai adicionar o 1/3 que estava separado. Ó, vamos adicionar
E agora a gente vai mexer com mais vontade. Por quê? Porque agora eu quero subir um pouquinho a temperatura. Então, além de derreter tudo agora aqui, eu preciso chegar em 31, 32 graus, tá? Então a gente mexe, mexe, mexe até chegar nessa temperatura e até derreter esse chocolate por completo, tá? A gente termina o derretimento aqui. Consegui aqui fazer minha temperatura subir um pouquinho para 32 graus, tá? Se você tiver dificuldade para fazer essa parte, você pode optar pelo chocolate, o raspado, tá? O chocolate de barra, porque a raspa do chocolate bem fininha, ela é mais fácil de derreter do que as gotinhas, tá? Chocolate, então, temperado. Vou pegar as minhas forminhas, vou fazer uma casca de 350 e uma casca de 250, que nem eu tinha falado pra vocês, tá? Vou pegar aqui, coloco o chocolate até a marcação da embalagem. Vou apertar aqui e viro. Aperto e viro. E vou colocar na geladeira por 10 a 15 minutos ou até que a parte de cima esteja completamente esbranquiçada, embaçadinha, tá? Bom, agora que a gente já fez a nossa temperagem por adição do zero, a gente vai fazer agora, enquanto tá cristalizando lá nossas cascas na geladeira, a gente já vai fazer aqui o nosso recheio de charge. Maravilhoso, um espetáculo, eu tenho certeza que você vai amar. Eu vou começar colocando aqui na minha panela 100 gramas de açúcar refinado, tá? Então o açúcar tá aqui, vou ligar o meu fogão, pode botar na potência média ou baixa, tá? Pra não queimar e não ficar com aquele gosto de açúcar queimado. E aí eu vou mexer um pouquinho aqui o meu açúcar e aí ele vai virar um caramelo. Sabe quando começa a derreter e vira tipo um caramelo? É isso, tá? A gente vai esperar isso. Eu nem vou ficar mexendo muito aqui no meu açúcar, eu vou deixar ele caramelizar aqui sozinho, tá? Ó, derreteu por completo aqui, ó, virou o nosso caramelo. O que que eu vou fazer? Eu baixei totalmente o meu fogo agora, totalmente, pra colocar aqui uma colherzinha rasa de sopa de manteiga sem sal ou margarina, uma caixinha de leite condensado, e vou colocar também meia caixinha de creme de leite, tá? Dá uma leve endurecidinha no caramelo, mas espera que ele comece a se derreter novamente. É muito importante nessa receita que, se você puder, manter os ingredientes ou em temperatura ambiente ou até mesmo aquecer levemente o creme de leite, botar tipo 15 segundinhos no micro-ondas o creme de leite, 20 segundinhos o leite condensado no micro-ondas, vai ajudar bastante a evitar que fique tão duro assim o caramelo e você tenha que esperar ele derreter para chegar no ponto. Mas se você não se incomodar com o caramelo endurecer um pouquinho, pode colocar em temperatura ambiente mesmo. Aqui então eu cheguei no ponto de recheio, olha que maravilha que fica. O caramelo ele derrete todo por completo, aí vai ficando escurinho, 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 até chegar nessa cor aqui, ó, bem de recheio de charge, tá? Eu vou desligar aqui o meu fogo. Agora o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma xícara de amendoim descascado e triturado, você encontra também, tá? Vou colocar aqui, dá em torno de 140 gramas aí de amendoim, tá? Se você quiser pode colocar também amêndoa triturada, mas o amendoim é o que vai dar o gosto característico, né, do nosso charge. E olha que maravilha. Olha que recheio incrível que fica. É interessante colocar o amendoim triturado depois que você já desligou o ponto do seu recheio, que você já chegou no ponto, tá? Olha que coisa mais linda. Olha que delícia. Bom, agora que o nosso recheio tá pronto, eu vou tirar ele da panela, tá? Vou colocar aqui. Olha que coisa linda. Façam esse recheio, façam. Ó, não gruda no fundo da panela. Agora, como a gente não pode usar de jeito nenhum
recheio quente nos nossos ovos, a gente vai armazenar o nosso recheio, vai deixar ele descansar em temperatura ambiente até ele esfriar completamente. Pega um saquinho ou plástico filme e ó, coloca em contato com ele aqui e deixa esfriar. Não precisa colocar na geladeira, tá? Ó, vou mostrar pra vocês como é que fica o ponto dele depois que ele esfria completamente, ó. A gente fez esse aqui, esfriou em temperatura ambiente, ó. Olha o ponto desse recheio. Lembrando que esse recheio você pode utilizar no que você quiser também, tá? Ele fica firme, ó, cremoso e firme, ó. Olha que perfeito. Tá? Fica nesse ponto aqui bem firmão, bem maravilhoso. Agora que a gente já terminou o nosso recheio, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou as nossas cascas, né? Se elas cristalizaram, se ficaram brilhantes. Vamos lá? Eu vou mostrar pra vocês aqui a cristalização do nosso ovo, tá? Ficou totalmente embaçado aqui. Vou apertar aqui. Ó. Olha que linda a nossa casca. Aqui também. E a gente vai tirar da embalagem. Aqui eu vou colocar um papel manteiga para deixar o ovo secar depois. Não vou ficar tocando muito nele. Só tiro da embalagem, tá? E deixo ele secar. Vou desenformar o outro. A beiradinha que sobra do chocolate quando a gente faz a temperagem, quando a gente desenforma, aquelas beiradinhas que sobram aqui, no chocolate nobre você consegue reutilizar também, é só fazer a temperagem novamente que vai dar super certo, tá? Então desenformei as minhas cascas, ficaram lindas. Eu deixo passar pelo processo de secagem. Eu não fico tocando nessa casca, por pelo menos 3 horas eu deixo ela aqui ao ar livre secando. O ideal mesmo é fazer de noite para embrulhar elas só no dia seguinte. Vou falar uma coisa bem importante aqui. Passou mais ou menos 4 horas secando os meus ovos, 5, 6 horas secando. Depois o que eu faço? Eu embalo essas cascas no papel chumbo, tá? Não pode ser no papel alumínio, tem que ser no papel chumbo, você encontra em qualquer casa de embalagem. Ó, o papel chumbo é esse aqui, tá? Ele parece um papel alumínio, mas ele não é. Ele vem assim embaladinho até num papelzinho que você pode usar até pra deixar os ovos descansar, ó. E vem nesse coisinho embalado junto, ó. Tipo um papelzinho seda, papel manteiga, certo? E aí você embala. Eu vou pegar uma casquinha de ovo que eu tenho aqui, pronta, que já passou pelo processo de secagem, tá? Já posso pegar nela, tocar, que ela não vai derreter, porque ela já secou. Vou colocar pro ladinho aqui os nossos ovos que vão passar pelo processo de secagem. E vou embalar uma casquinha para você ver como é que a gente guarda a casquinha do ovo, tá? Isso daqui é importantíssimo para você que quer fazer uma grande produção de ovos, que vai receber muitas encomendas, muitos pedidos, tá? Para você que vai receber muitos pedidos e quer começar a sua produção de ovos antes, quer começar a adiantar as cascas, tá? É indispensável fazer isso daqui. Ó. Coloco aqui a minha casca e ó, aqui eu botei um pedaço grande demais, tá? Pode ser menorzinho. Tá? E aí aqui, ó, bem em contato com o ovo. Cuidado para não apertar muito, né? Que as casquinhas, elas são sensíveis também. Por mais que elas estejam com a temperagem correta, com o derretimento correto, sequinha, ela ainda assim é uma casca frágil, tá? Tá bem aqui a parte de dentro, ó. E aí você vai guardar suas casquinhas desta maneira. Trufa, a mesma coisa, mas depende também do recheio da trufa. Mas tudo sobre trufas, tipos de recheio, quando eu devo guardar uma trufa em temperatura ambiente, quando eu posso guardar e como guardar uma trufa na geladeira, eu vou falar tudo isso na nossa próxima videoaula. Lembrando que eu também vou falar tudo sobre vendas, para que você possa, de fato, vender todos os ovos que está aprendendo aqui no nosso evento, tá? Então aqui eu tô dando algumas informações para vocês importantes. Sempre cobrir
com o papel chumbo, combinado? Outra dica importante que eu posso passar para você. Mahara, eu embalei esse papel chumbo, o meu chocolate. Eu já usei as primeiras casquinhas, eu posso reutilizar esse mesmo papel para cobrir, embalar e armazenar outras casquinhas? É claro que você pode. O papel chumbo estava em contato somente com o chocolate, então não tem problema que você embale outros chocolates com ele, certo? Como os nossos ovos estão em processo de secagem ali, os nossos ovos nobres, certo? Chocolate nobre. Eu peguei 2 casquinhas que eu já tenho pronta aqui pra gente fazer agora uma casca. A gente vai fazer todo o ovo cravejado de charge, tá? Eu já tenho charge picado aqui, vou mostrar pra você como é que você pica o charge. E a gente vai precisar agora aqui de uma cobertura fracionada. Eu vou usar uma cobertura fracionada, meio amargo ou ao leite, pra ir passando com um pincel aqui no meu ovo e ir colando o charge, tá? E vou colando o charge nele, depois eu boto pra geladeira só pra dar aquela cristalizada rápida, certo? O que você pode fazer? Você pode fazer o charge todo cravejado e fechar a casca, que é o que fica bonito, tá? A gente vai fazer assim. E ou você pode fazer só um lado cravejado e rechear aqui. Sabe aqueles ovos tipo trufados? Também dá pra fazer, tá? Aí vai ficar cravejado deste lado e deixa ele ficar todo fechado com recheio e charge aqui dentro, e você fecha essa parte aqui com chocolate, tá? Um desses ovos aqui eu vou fazer um ovo de colher tradicional, porque eu tenho bastante recheio pronto. Eu acho que é válido ter mais uma opção de decoração para mostrar para vocês. Eu tô aqui cortando então os meus bombons charge, ó, vou cortando. A gente vai continuar a decoração do nosso ovo cravejado de charge. Vamos lá? Aqui eu derreti chocolate, tá? Derreti cobertura, na verdade. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincel e vou molhando aqui a minha casca, ó. Um pincel e vou colando aqui, ó, o meu charge. Bom, uma casca aqui a gente já fez, tá? Toda ela cravejada. Olha que linda, a gente tem que ir passando e ir colando, porque senão o chocolate vai secando, tá? Vou deixar aqui separadinho do lado. E agora que o nosso chocolate já endureceu aqui, o que eu vou fazer? Eu vou derreter novamente. Vou colocar 30 segundos e vou rechear a minha casca. Recheei aqui a minha casquinha. O que eu vou fazer? Vou colocar chocolate agora para fechar. A gente vem com chocolate aqui. Vou ajeitar aqui. Vou colocar aqui dentro, de volta na embalagem, só para levar para a geladeira para secar essa parte aqui, tá? Aqui já secou o meu chocolate. Eu queria fazer um assim para cortar e mostrar para vocês depois como é que fica. Mas eu vou fazer outra casca cravejada pra gente unir as duas aqui, tá? Aí depois eu corto e mostro pra vocês também como é que ficou por dentro. O bom aqui é que o chocolate charge, ele é um chocolate bem maleável. Então é fácil da gente ir dobrando ele, ó, pra acompanhar o desenho da nossa casca, tá? Não precisem ficar com medo disso. Agora eu vou fazer uma opção de um triozinho, tá? Mas serão triozinhos com o mesmo recheio de charge, porém com as decorações diferentes que vocês podem aplicar para fazer os ovos de colher. É só para trazer um pouco mais de inspiração para vocês, tá?
Bom, pessoal, então aqui eu terminei o nosso ovo cravejado, fiz um triozinho de ovos de colher aqui de charge também, para que vocês usem como inspiração. É óbvio que dá para fazer uma infinidade de decorações utilizando esse chocolate, mas você pode replicar tudo que eu fiz aqui nessa aula em qualquer sabor de chocolate, em qualquer tipo de chocolate. A nossa aula vai ficando por aqui. Não esqueça que a gente tem ainda a nossa terceira aula, onde eu vou mostrar em passo a passo como você faz uma produção super lucrativa de trufas de Páscoa. Vou ensinar 2 sabores de trufa, vou mostrar derretimento, os tipos de forminha e vou falar também como você faz para vender tudo que eu ensinei aqui durante o nosso evento. Os nossos ovos Red Velvet, o nosso ovo cravejado e o nosso trio de ovos charge e também as nossas trufas que vamos fazer juntos amanhã. Tchau, tchau!